Saudações. Na aula de hoje, hoje como eu já falei, relativo, infelizmente eu vou ter que cometer grosseiras injustiças, porque num período muito curto eu vou tratar de 3 séculos. E eu vou dar uma ênfase maior para o século XIV aqui. O século XVI sequer está no título. Ele é só um respiro final de um sistema que já estava morrendo no século XV. O que acontece é que, por inúmeras razões, o imperador Go-Daigo, que ascende ao trono em 1318, decide encabeçar um movimento para derrubar o Bakufu e acaba tendo aderência de guerreiros. Ele primeiro é exilado em 1331, mas partidários dele, o filho dele, príncipe Morinaga, também Moriyoshi, ambas as leituras são válidas, e principal partidário dele, Tsunoki Masashige, continuam a guerra mesmo com ele em exílio, mas ele foge do exílio e por fim em 1333 o Bakufu é derrubado. E o Bakufu é derrubado por 2 dos maiores generais do próprio Bakufu, que o Bakufu envia para acabarem com a rebelião. O Nitta Yoshisada é responsável por derrubar o Bakufu em Kamakura, enquanto Ashikaga Takauji é responsável por derrubar o Bakufu, o braço do Bakufu, o Rokuhara Tandai, que ficava em Kyoto, responsável por retomar Kyoto. Começa um período de retomada do governo imperial direto, sem Bakufu e sem imperadores abdicados, pelo Go-Daigo, da linha Daikaku-jin. E ele vem com grandes reformas, mas ele tem que recompensar muita gente. E o Ashikaga Takauji tem outros planos para o Japão. Os dois têm uma coexistência conflituosa por uns 2 anos, até que com uma insurreição em Kanto, onde uns Hojō sobreviventes tentam reinstaurar o Bakufu, o Ashikaga Takauji parte sem autorização imperial para esmagar essa rebelião e para dar prosseguimento aos seus planos pessoais, muito provavelmente, que era o de fundar o seu próprio Bakufu. Como era esperado, ele é tratado como rebelde e forças são enviadas para acabar com ele. Ele vence diversas batalhas e toma Kyoto, mas logo Kyoto é retomada e ele vai sendo empurrado até que ele foge para Kyushu, onde ele reagrupa suas forças e juntam-se a ele, na verdade, os grandes senhores de Kyushu, e com isso ele vence várias outras batalhas, retoma a capital e instala no trono o imperador da linha Jimyōin. E a partir daí o Go-Daigo foge com a sua corte e os seus partidários para o sul e estabelece uma corte provisória em Yoshino,
e o Japão entra no período que a gente conhece por Nambokucho, o período das cortes do norte e do sul. Do sul e do norte, na verdade, se a gente for pela ordem dos kanji. Mas o que a gente vê é uma guerra civil de 60 anos. Esse período vai de 1336 a 1392. Tudo bem, não fecha 60 exatos anos, mas a gente vê quase 6 décadas de guerra civil. E eu acho interessante, para a gente entender o contexto disso, trazer uma citação do Thomas Conlan, que é a seguinte: a guerra é instrumental para a mudança, em vez de ser meramente uma expressão desta. E sua conduta torna necessárias inovações profundas no Estado e na sociedade. O imperativo absoluto da vitória militar foca todos os componentes do Estado e sociedade neste único objetivo. Todas as demais considerações tornam-se subsidiárias ao alcance deste objetivo, que por sua vez requer um rearranjo do tecido social e político. Direitos legais, privilégios sociais e até mesmo a autoridade política só podem ser mantidos através da força militar. Deste modo, mesmo as entidades políticas mais conservadoras são forçadas a inovar de modo a sobreviver ao advento da guerra. Página 1 do livro State of War, The Violent Order of 14th Century Japan. Essa guerra causa um fenômeno muito curioso no Japão, que é o seguinte: muitas vezes um determinado samurai com seus vassalos, um senhor, um guerreiro poderoso, se juntava a um lado não pelas suas convicções políticas, mas porque um rival local se juntou ao outro. E ele via nisso a possibilidade de crescer às custas do rival. Então a gente vê mudanças de lado muito frequentes. E a gente vê casos muito curiosos, como por exemplo o juramento da família Amano. O que acontece com os Amano? Eles decidem enviar partidários para ambos os lados, porque independente de quem saísse vitorioso, eles iam ter partidários que sairiam vitoriosos também. Os clãs, de modo geral, estão mais unidos nesse momento. As famílias estendidas dos samurais se dividem em ramos, mas os ramos em si, cada ramo baseado numa localidade, ficam mais unidos. Começam a formar-se conselhos de clãs para tomar decisões em conjunto. E nesse contexto, os Amano teoricamente fizeram um juramento antes às vésperas das guerras Nambokucho. O juramento deles diz o seguinte: causar a extinção do nome de uma casa guerreira viola os desejos de nossos ancestrais. Nestes tempos tumultuosos, estamos resolutos em preservar pela perpetuidade a linhagem dos Amano. Akiuji, Masayoshi, Akiyuki, Akimitsu, Yukikage, Akikuni, Tsunemasa e Akimori deverão aliar-se com as forças do Shogun. Masasada, Masakune, Akimune, Hiroaki e Akishige deverão apoiar as forças imperiais. Se por um acaso nos encontrarmos no campo de batalha, que não mostremos de modo algum nenhum resquício de afeição. Tal é nosso juramento.
isso mostra que tinham famílias dispostas a preservar a existência da família acima de qualquer outra coisa. O que a gente vê aqui com relação a Shoen nesse período? Primeiramente, um desgaste dos Shiki, um desgaste no século XIV que se estende pelo século XV, já quase não se pode falar num sistema de Shiki como a gente entendia antes. Isso gera uma tendência pós-unitária, então famílias que tinham título de Jito em diversas regiões do Japão veem-se incapazes de defender todas essas propriedades e escolhem algo que é mais valoroso para elas e se focam naquele território e formam uma base de terra forte lá. É aquilo que passa a interessar. Aí eles vêm geralmente com o conceito de Honryou, que seria uma terra que eles clamariam como originalmente deles, terra dos ancestrais deles e tudo mais. Terras onde eles tinham reivindicações muito antigas, reais ou não. E com o passar do século XIV e do século XV, a gente vê os antigos Jito, que passam a ser conhecidos por Kokujin, que nada mais é do que residente da província, habitante da província, surgirem como uma classe proprietária local. Eles vão tomando terras locais para si, porque o que de fato vigora no século XIV, apesar de depois de um tempo o novo Bakufu conseguir trazer de volta algum semblante de ordem, mas o que realmente vigora é o uso da força. A força dita, no fim das contas, quem vai ser bem sucedido e quem não vai. O que significa grandes perdas para a classe proprietária. Mas o Bakufu, obviamente, intervém tentando manter um pouco do status quo, na medida que é possível, sem perder o apoio dos guerreiros. Então, oficialmente, muitos continuam em arranjos com os proprietários, enviando algum tributo ou algo assim, mas a gente vai ver a situação que já vinha começando com os Jito no século XIII se agravar mais e mais. Os Shugo, por outro lado, são a figura que mais ascende nesse período. Primeiramente, eles tomam as prerrogativas dos antigos Kokushi, de modo que agora eles assumem totalmente o poder nas suas províncias. E alguns Shugo são Shugo de várias províncias, ou pelo menos a família é Shugo de várias províncias. Famílias grandes como os Yamana, Hosokawa, Hatakeyama, Shiba, tem várias províncias sob seu comando. E o Bakufu é dependente dessas famílias, tanto para manter o governo local, a nível local, quanto para continuar o esforço de guerra. E sob esse pretexto de manter o esforço de guerra, o Bakufu vai fazendo diversas concessões para os Shugo, como é o caso do Hanzei e do Tansen, que são duas prerrogativas tributárias que o Bakufu dá para os Shugo. A gente vê isso pela metade do século XIV em diante e de modo mais definitivo pelo final do século XIV, até já depois da guerra isso continua. O Hanzei nada mais é do que a possibilidade de cobrar metade de todos os tributos das terras públicas e privadas da província, então tanto do Kokugaryou quanto dos Shoen.
E depois de um tempo, em alguns lugares, a lógica torna-se tal que eles veem, não. Então, na verdade, a gente tem direito à metade das terras dessa província. E o Tansen é originalmente um imposto irregular que já existia para ocasiões como cerimônias de entronação, de abdicação, reconstrução de templos e coisas afins, que passa para as mãos do Shugo e eles passam a cobrar quando julgam melhor, passam a manter isso para si, e com o tempo isso se torna basicamente um imposto regular que eles cobram. Isso permite aos Shugo se consolidar de fato como senhores das suas províncias. Tanto é que no século XV os historiadores já chamam eles não mais de Shugo, mas de Shugo Daimyo. Com as terras e as receitas advindas desses tributos, eles são capazes de formar uma rede de vassalos provinciais. Eles são capazes de comprar a lealdade dos samurais locais, comprar a subordinação e comprar a dependência deles, torná-los dependentes. Pelo século XV, os Shugo estão tão poderosos também que alguns proprietários entram num novo tipo de ukesho, que é o Shugo-uke, onde o proprietário abdica de qualquer interferência no seu shoen, entrando num contrato com o Shugo, para o Shugo enviar os rendimentos daquele shoen. Depois que o Shugo tirou aquilo que ele julga cabível dentro do Hanzei Tansen. E é claro que os Shugo, como já ocorria com os Jito e com os Kokujin, que continuaram como pequenos senhores locais, muitas vezes alegam incapacidade de pagar esses tributos por inteiro e tudo mais. E pelo século XIV, mas especialmente pelo século XV e XVI, a gente vê o surgimento dos Soumura, ou Sou, que são compactos entre aldeões, entre cultivadores, mas também com pequenos samurais locais junto, muitas vezes, buscando autodeterminação. Aí a gente vê surgir o Hyakusho-uke, onde os cultivadores entram num acordo com o proprietário de continuar pagando tributos por aquela terra, desde que o proprietário não intervenha mais. E a gente vê autodeterminação campesina a partir daí. E começam a surgir no século XV e especialmente no XVI, Ikki e To de samurais, de camponeses, mistas, e às vezes com caráter religioso, como as famosas Ikko-Ikki. Seriam ligas que buscam autodeterminação e já buscam inclusive o não pagamento de nada muitas vezes, autodeterminação completa. E esses compactos eles são muito curiosos porque a lei deles é muito mais severa do que qualquer outra lei. A quebra de alguém da comunidade, se alguém quebrar com esse compacto, a pena é execução sumária. Porque a cooperação de todos os integrantes é essencial para que isso continue. O desgaste vai sendo tanto que a gente tem o exemplo de Hine no Sho, que a gente viu umas aulas atrás, aquele shoen
do ramo dos Kujō, dos Fujiwara. Em 1501, o Kujō Masamoto vê que o único modo de ele continuar tirando algum rendimento de Hine no Sho é indo residir no local. Ele, um aristocrata de altíssimo grau, membro dos Fujiwara, que mandaram no Japão como regentes imperiais e que continuaram ocupando o posto de regente, apesar de já não terem mais poder político como um dia tiveram, vai residir no local para poder tirar tributos do restinho que sobrava ali. E ele reside em Hine no Sho por alguns anos, inclusive organizando guerreiros para resistir a tentativas de senhores militares de extraírem algo dali. Em 1504 ele aponta o monge Akaibo do templo Negoroji como representante dele para controlar o Shoen. O monge logo passa também a alegar que não consegue pagar os tributos da maneira adequada e assim por diante. Aqui a gente vai vendo um desgaste tão grande no sistema Shoen Kokugaryo que pelo século XV o sistema como um todo já está falecido. Embora exista aí resquícios de Shoen que perduram até o século XVI, mas muitas vezes eles estão existentes muito mais no nome do que na prática, porque para os senhores continuarem, para a classe proprietária continuar tirando algo deles, ela precisa entrar em arranjos cada vez mais complexos com outros poderes para que esses o façam em nome dela. Tanto é que o Shikiji Honke é o primeiro a cair no século XIV. Ele deixa de ter qualquer sentido porque a ordem política está tão desestabilizada que o garantidor da corte, aquele que teria renome suficiente para garantir a inviolabilidade do Shoen, perde o sentido da existência dessa figura num momento político em que é o poder das armas que faz a diferença. Por fim, o que resta do sistema Shoen é derrubado de vez por Toyotomi Hideyoshi com seus projetos de cadastro de terras e recenseamento de toda a população e terras cultiváveis do Japão. E aí a gente vê surgir uma ordem completamente diferente que já estava surgindo com o Sengoku Daimyo, mas que na figura de Hideyoshi e depois Tokugawa Ieyasu vai de vez transformar o Japão em algo completamente diferente do que a ordem medieval que a gente viu até então. Isso seria um excelente tema para um curso, mas não cabe aqui. Como nota, no entanto, eu gostaria de recomendar algumas obras para o entendimento desses períodos. Além do Land, Power and the Sacred, que eu já recomendei e que foi a obra de longe mais utilizada nesse curso, que, para ser justo, não trata muito do período final do sistema como um todo, mas também acaba tocando nesse assunto. É uma obra que obviamente eu recomendo, né? Para entender o século XIV, eu considero essencial o State of War do Thomas Donald Conlon. E para entender o século XVI, ou a virada do XV para o XVI,
Japan Before Tokugawa, editado pelo John Whitney Hall, Nagahara Keiji e Kozo Yamamura. Ele tem alguns estudos de casos de Sengoku Daimyo, em como eles revolucionaram as administrações dos seus territórios. E possivelmente a melhor obra que eu já li, especialmente em termos de redação, sobre história do Japão, se não sobre história, que é The Culture of Civil War in Kyoto, da Mary Elizabeth Berry. Eu nunca li algo, em termos acadêmicos, tão bem escrito. Parece que vocês estão lendo um romance. É encantador. Se um dia eu chegar nesse nível de... Se um dia eu chegar a um décimo desse nível de redação acadêmica, eu morro completamente realizado enquanto historiador, além do nível de pesquisa da obra. Agora, tendo feito um apanhado geral de todo esse sistema, na próxima aula eu quero propor algo diferente. A gente vai ver num recorte transversal ao longo desses séculos, mas focando nos séculos onde o sistema Shoen Kokugaryo estava funcionando, como era a vida daqueles que muitas vezes são mais esquecidos pela historiografia, como era a vida dos camponeses, dos cultivadores, das pessoas comuns que residiam no Shoen, desempenhavam as mais diversas atividades e moviam o Japão. Espero vocês lá para essa última aula. Até mais.